Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra do evento Heróis Tecnológicos por Trás da Saúde. Eu sou Patrícia Marcondes, coordenadora do curso de graduação em Engenharia Biomédica. O evento tem como objetivo central a engenharia biomédica e falar também das várias áreas deste curso, trazendo informações, então, diversas para esses profissionais e para essa comunidade. Junto comigo está aqui o Thiago Chaves, que ele aparece e some, tá? Ele virou um fantasminha, daqui a pouco... Thiago, não, tô aqui já. Olá, pessoal. O Thiago está junto comigo para intermediar essa palestra que nós vamos ter hoje com a nossa caríssima convidada, a Thalita Greco, nome chique, hein, Thalita? Greco. Me lembra Grécia. Exato. E ela está trazendo para a gente hoje uma palestra sobre a ONA, preparando a engenharia clínica, que é um sufoco, né? Essa parte de acreditação não é fácil, de deixar qualquer um de cabelo branco. Thalita, primeiramente, muito obrigada pela sua presença, por prestigiar o nosso evento, e eu passo a palavra para você. Se apresente um pouquinho e fique à vontade. Muito obrigada. Eu que agradeço, primeiramente, o convite do Thiago, né? Estudamos juntos na graduação, e também da Patrícia, a coordenadora do curso de Engenharia Biomédica da Univap, que eu tanto prestigio. Eu vou começar fazendo uma apresentação, então eu vou dividir com vocês uns slides. Vocês estão vendo? Sim. Ok. E também quero agradecer a presença de todos, né? Tenho visto aí algumas pessoas aí na live que são da BCLIN também, da Associação Brasileira de Engenharia Clínica, a Érica. Seja bem-vinda. Bem, eu vou falar um pouco para vocês sobre a acreditação, né? Nós temos aí nos hospitais várias auditorias visando melhorias de processos, certificações, inclusive as certificações elas funcionam também para repasse de verbas, tá? Uma das áreas, sub-áreas da engenharia biomédica é a engenharia clínica, dentre instrumentação, pesquisa e desenvolvimento, temos a engenharia clínica. Muitos profissionais que são graduados em engenharia biomédica, e não somente engenharia biomédica, mas engenharia elétrica, tecnólogos em saúde também estão em peso na engenharia clínica, fazem a pós-graduação em engenharia clínica para trabalhar nos hospitais, na parte de manutenção e gestão de equipamentos médicos. Então, para quem tem interesse de conhecer um pouco mais, de atuar nessa área, tome nota, tá bom? Bem, meu nome é Thalita Greco, né? Conforme a Patrícia já mencionou para vocês, eu vou falar um pouquinho, rapidamente, sobre a minha graduação, enfim, sobre aquilo que eu conheço, para que vocês possam me conhecer um pouco melhor. Inicialmente, eu sou técnica em processamento de dados, né, em informática, e logo em seguida também fiz pela Univap, e em seguida eu me graduei em engenharia biomédica, também pela Universidade do Vale do Paraíba. Sou da turma do Thiago, a terceira turma do país, né, Thiago? Exatamente. E logo após eu tive a oportunidade, logo que eu me graduei, eu tive a oportunidade de já entrar no hospital para trabalhar na área de engenharia clínica, como engenheira clínica, e eu percebi que havia muita necessidade de melhorias de processos, melhorias da parte de controles. Eu percebi que havia um pouco dessa falta, isso logo em 2008 e 2009, né? A engenharia clínica já estava consolidada no país, ainda engatinhando, como ainda é hoje, porém hoje está bem mais acessível, né? Tem mais oportunidades do que na época. Então, eu fiz MBA em Gestão e Engenharia de Qualidade, tive essa oportunidade na USP. Logo em seguida, eu tive a oportunidade, em 2014, de realizar um curso de tópicos avançados em gestão de projetos fora do país, e foi muito bom para agregar conhecimento.
Na engenharia clínica, vocês vão perceber muito que vocês vão trabalhar com projetos. É projeto para instalação de um tomógrafo, projeto para instalação de um foco cirúrgico, enfim, tudo que tem infraestrutura, muito em conjunto com manutenção predial, vocês vão trabalhar muito com projetos, tá? Então, por isso que eu acabei percebendo, de acordo com a minha trajetória, a necessidade de entender um pouco mais de engenharia de qualidade e depois projetos, e também, finalizando, a pós-graduação em engenharia clínica pela Unicamp. Minha experiência profissional, né? Sou aí há quase 13 anos na área já, né? Iniciei na SPDM, uma empresa grande, né? Filantrópica, a maior do país, inclusive, e eu trabalhei lá durante 10 anos na área de engenharia clínica. Tive a oportunidade de atuar em implantação de um novo hospital, que é o Hospital Municipal de Barueri, e logo em seguida tive a oportunidade de participar da gestão e gestão em outras unidades também. Logo em seguida, eu tive uma grande oportunidade de atuar na Equipaquer, em São José dos Campos, aqui em São Paulo, trabalhando com o comissionamento de um novo hospital. Ou seja, durante a construção do hospital, houve necessidade de implantar o recebimento desses equipamentos, a instalação nos locais, o acompanhamento e também a realização da documentação técnica. E essa é a foto do hospital onde eu atuo até hoje, que eu entrei pela Equipaquer, e agora estou pela Inova Saúde também há 2 anos e meio, é um hospital novo também aqui em São José dos Campos. De alta complexidade, é um hospital terciário também. E estou coordenadora da revista da Associação Brasileira de Engenharia Clínica, para aqueles que já atuam na área ou que desejam entrar na área de engenharia clínica. É muito importante também ter um grupo, né, um grupo de profissionais habilitados e que possam trocar informações, tá? Bem, antes de iniciar, e aí eu peço para vocês, né, que gostam da área, de anotar o que é importante, mas antes de falar sobre inventário, falar sobre indicadores de processo, essas questões todas que uma auditoria pede para nós, engenheiros clínicos, tem algumas habilidades que não tem como não falar para vocês. Porque durante todos esses anos que eu atuo com engenharia clínica, eu já vi de tudo. Então, eu posso dividir um pouquinho com vocês. Primeiro, o autoconhecimento é fundamental. Por quê? Quando você tem um entendimento dos seus próprios sentimentos, sobre os seus limites, principalmente, você não se sabota na vida profissional. Isso em qualquer área, na vida pessoal, na vida familiar, né, na vida afetiva, mas também na vida profissional. Eu já vi muitos profissionais, aqui temos o Thiago e a Patrícia também, com muito tempo aí de trabalho na área também, já viram muitos profissionais se sabotarem, acabarem saindo de um bom trabalho por não conseguirem serem firmes e sóbrios em situações de estresse, principalmente. Então, isso é fundamental. Então, a pessoa me diz, mas Thalita, eu estou me graduando, já estou finalizando minha faculdade, ou eu já tenho 2, 3 anos já trabalhando na área, tenho pós-graduação ou estou fazendo. Isso não quer dizer nada. Nós temos o conhecimento técnico que a gente aprende na universidade, que é essa oportunidade que vocês estão tendo hoje de cursar uma universidade, uma pós-graduação, porém, autoconhecimento, entender um pouco de si mesmo é fora da universidade. São cursos complementares, há diversos cursos, livros, enfim, palestras, o YouTube tem material gratuito. Pessoal, façam isso. Não esperem para fazer isso depois de um certo tempo já no mercado, depois que já errou bastante, tá bom? Primeiro, só um minuto. Resolução de conflitos. Pessoal, um engenheiro biomédico que atue no centro de pesquisa, que queira ser professor, que queira ser um engenheiro clínico, que queira trabalhar fora do país com pesquisa, não importa. Quando ele for líder de uma equipe, ele vai ser chamado full-time o tempo inteiro para resolver conflitos, tá bom? Então, é necessário passar pelo autoconhecimento, senão não consegue resolver conflitos, seu time vira uma bagunça e você tem problemas com o quê? Com a auditoria que eu vou falar mais à frente, tá bom?
Relações interpessoais. O engenheiro clínico que atua num hospital, ele está cercado por médicos, enfermeiros e administradores no geral. Se nós entendermos que os médicos e enfermeiros, principalmente, que são os nossos principais clientes, se eles forem nossos inimigos, se a gente olhar eles dessa forma, você pode ter certeza que o seu departamento está fadado ao fracasso. Isso é fato. Divisão de atividades. A pessoa muitas vezes já tem um histórico, já atua na área, já tem conhecimento muitas vezes e ela é centralizadora, ou seja, todas as atividades mais nobres, importantes, vamos dizer assim, fica com ela, o restante da equipe não é treinado, o restante da equipe não sabe fazer, chega um auditor, que é o nosso tema, ele percebe porque muitas vezes ele faz perguntas para um técnico que está na bancada e o técnico não vai saber responder. Por isso que nós vamos falar bastante sobre isso também. Definição de metas para o grupo. Um engenheiro clínico, né, atuando já na área, ele precisa estabelecer metas a curto, médio e longo prazo e passar para a equipe. Por quê? Marcou, por exemplo, a ONA, que nós vamos falar um pouco, para daqui a um mês, e não repassa informação para a equipe não está sabendo, fica sabendo uma semana antes, não sabe nem o que significa, eles não sabem nem a missão da engenharia clínica que ele atua no hospital. Vocês acham que não tem reflexo? Tem reflexo nos resultados. Qualquer auditor, e depois eu vou falar um pouco sobre isso, ele vai perceber, e a diretoria, porque quando ele vem para o seu setor, ele não vem sozinho, ele vem ou com o seu gerente administrativo, ele vem com o gerente de enfermagem, com alguém do controle de infecção hospitalar, vem uma galera no seu setor praticamente, e eles percebem que você não tem domínio daquilo que você está falando e fazendo no departamento. E direcionamento. Direcionar a equipe, isso é fundamental, por quê? Você tem 5 técnicos, 3 técnicos, 20 técnicos no seu departamento, na sua empresa, na empresa que você trabalha, na empresa que você gerencia, no hospital, e você não coloca tarefas específicas para cada pessoa, eles vão fazer o que acha que é certo, e muitas vezes não é. E a maioria de nós precisamos de direcionamento, desde o nível mais básico da hierarquia até o nível mais elevado. Então, vai chegar num ponto da sua carreira que você vai ser um gerente, um diretor. Se você não receber instruções da presidência, dos acionistas em hospitais, por exemplo, privado, né? Você não vai conseguir, embora tenha anos de experiência, fazer uma boa gestão. Por quê? Porque não tem direcionamento. Agora, vamos falar um pouco sobre a auditoria em si, tá bom? Isso aqui agora é a parte técnica, é aquilo que vocês vão passar quando a unidade de vocês forem auditada. Não importa se é um ambulatório pequeno, um pronto-socorro, um hospital de pequeno, médio, grande porte. Será mais ou menos a mesma coisa para tudo, tá? Então, primeiro, objetivo da auditoria. Essa frase, que é a única frase que eu coloquei inteira, eu faço questão de ler com vocês. Qual que é o objetivo de qualquer auditoria? Não importa se é ONA, se é ISO, se é Joint Commission, acreditação canadense, enfim. Averiguar cuidadosamente as atividades realizadas, ou seja, o auditor vai chegar no seu setor, vai conversar com você e ele vai perceber se aquilo que você está fazendo está de acordo com o que está escrito, planejado, descrito, através de um procedimento, através de uma planilha onde tem as informações, enfim, vou passar um pouco para vocês mais à frente. Então, ele vai comparar o que você está falando com aquilo que está descrito e também se está sendo feito com eficácia e convergente com o objetivo da empresa e do hospital que você está atuando, tá bom? Bem, hoje, né, o nosso tema maior vai ser sobre a ONA, embora tudo que eu disser vai acontecer em qualquer outro tipo de auditoria, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho sobre a Organização Nacional de Acreditação, né, que ela é nacional, e existem 3 certificados, né, 3 certificados da ONA. O primeiro, que é o acreditado
a acreditação normal, que é o nível 1, onde fala sobre infraestrutura, tá? Verificando se o seu departamento tem bancadas coerentes, se tem um cronograma de preventiva, se tem, enfim, N fatores ligados à infraestrutura, se tem equipamentos suficientes para atender a demanda. Acreditado pleno, que é o nível 2, eles vão falar sobre gestão de processos. Então, nível 1, infraestrutura e segurança, se o hospital em si e o departamento de engenharia clínica, porque quando vem a ONA, por exemplo, eles auditam vários setores, não é só engenharia clínica, tá? Então, infraestrutura e segurança nível 1, a acreditação pleno nível 2, ele vai falar sobre gestão de processos. Então, é muita documentação. Eles vão olhar se você tem procedimento descrito. Por exemplo, como é realizada manutenção preventiva. A manutenção preventiva, então, é escrito mesmo. O que eles querem dizer? Se você contratar um novo funcionário, esse funcionário vai entender como que funciona o método de gestão de manutenção no hospital? A gente vai falar um pouco sobre isso. E o acreditado com excelência, é o nível 3 da ONU. Ele fala sobre a excelência operacional. Então, geralmente a engenharia clínica ela é visitada em qualquer um desses níveis, né? De tanta importância que tem a gestão do parque tecnológico de um hospital. Porém, neste último selo, ele vai verificar o prontuário do paciente e vai passando e vendo, por exemplo, se aquele paciente foi para o centro cirúrgico. Eles olham, por exemplo, aparelho de anestesia, monitorização, mas eu também vou explicar um pouco mais à frente, tá? Existem outros tipos de auditoria, por exemplo, a ISO 9001, né, que faz gestão pela qualidade, né, também sou auditor da ISO 9001, muito importante, ela praticamente é a mãe, né, de todas as certificações. Temos a Joint Commission, né, que é americana, temos a acreditação canadense também, que é parecido com a ONU, porém tem métodos mais rigorosos ainda de avaliação, trabalham mais em times, em resultados, em excelência ainda mais aprofundada, tá? Então, nesses eu não vou citar, porém, de qualquer forma, é necessário, não é nem importante, necessário que vocês tenham o que eu vou falar agora, no seu departamento. Então, tome nota, para aqueles que têm interesse em trabalhar na engenharia clínica ou já atuam na área, perfeito? Primeiro, dimensionar o setor de engenharia clínica. Quando o auditor chega no seu setor, ele vai fazer uma pergunta clássica. Ele vai pedir para você falar sobre sua equipe, qual que é o organograma e como funciona o seu departamento. Então, ele vai fazer a seguinte pergunta: Thalita, me fala um pouco mais sobre sua engenharia clínica. Eu vou falar, olha, nós temos aqui um coordenador, um gerente de engenharia clínica, um supervisor, 10, 15, 5 técnicos. Nós atuamos 24/7 ou durante a semana apenas, trabalhamos à distância. Primeiro, o auditor vai querer entender como funciona o seu departamento para poder fazer as perguntas, principalmente as fundamentais, mas eu vou dar dica para vocês, tá bom? Isso aí ele vai fazer, a primeira pergunta que ele vai fazer. Não importa, olha, durante todos esses anos, todas as unidades que eu trabalhei foram acreditadas no nível pleno, nível 3 da ONU. Hoje eu estou num hospital novo, recente, tem apenas 2 anos e meio, nós já somos certificados nível 2. Então, essa pergunta é clássica, tá? Então, ele vai perguntar para você também sobre o seu parque tecnológico. Primeira coisa, vai pedir para você mostrar para ele, de modo geral, o que vocês têm, falar um pouco sobre o que vocês têm e aquela pergunta fundamental. Vocês têm inventário? O que seria um inventário? É todo o levantamento das características do equipamento que você possui no hospital, número de série, número de patrimônio, TAG, tem instituições que trabalham com tags, número da nota fiscal, quanto custou, tempo de expectativa de vida, enfim, tá? Vai fazer essa pergunta para vocês. Também pode ser que perguntem sobre controle de estoques, peças e insumos, então toda a engenharia clínica vai ter um pequeno almoxarifado ou grande, se o hospital for de grande porte, tá? Então, vocês precisam ter uma metodologia. E tudo que eu estou falando aqui, que precisa ter no departamento de engenharia clínica, precisa estar descrito.
Então, quando vocês forem contratados ou já estão numa unidade, eles vão olhar a sua documentação para ver se o que você está falando condiz com o que está escrito, tá bom? Outra coisa importante também, planejamento de manutenções e calibrações. Este tópico, este slide que eu estou falando, é a parte mais importante, é o carro-chefe de um departamento de engenharia clínica. Então, vocês podem fazer de tudo, vocês podem comprar equipamento, ter um inventário maravilhoso, vocês podem trabalhar num hospital 5 estrelas, que só vai artistas, né? Porém, se vocês não tiverem um planejamento descrito e coerente, o auditor vai pegar, perfeito? Então, vamos começar aqui. Como que é o controle das corretivas? Fundamental. Gente, cuidado com o que vocês falam, de verdade, cuidado com o que vocês falam para um auditor. Por quê? O auditor chega lá, ele não encontra alguma coisa, porque vocês lembram que eu falei que quando vai uma auditoria da ONA, Joint, a canadense, não importa, eles vão rodar pelo hospital, fazer uma auditoria com a enfermagem, eles vão anotar. O que eles fazem? Eles chegam num leito de UTI e pegam um ventilador pulmonar, enquanto um está falando, o outro está falando, eles anotam um número de série, eles anotam um número de patrimônio ou a tag desse equipamento. A tag, gente, é um número, um código interno da instituição, tá bom? Que é muito importante ter também, sempre recomendo ter. Para aqueles que só trabalham com número de série, número de patrimônio, ter a tag interna também é importante, tá? Enfim, ele vai anotar. Ele anota um monitor multiparâmetro, ele anota um ventilador, ele anota um desfibrilador, uma bomba de fusão e continua a auditoria dele. Quando chegar o momento de descer na engenharia clínica, o que esse auditor vai fazer? Ele vai chegar para você e vai dizer assim: Tiago, mostra para mim quando que foi a última manutenção preventiva e calibração da sua bomba de infusão, mas é este aqui. E ela fala na hora para você o número de série ou o patrimônio desse equipamento. E aí você vai ter que mostrar na hora, tá? E aí dizer, então, sabe o que é? Eu não tenho um sistema informatizado, então eu não consigo achar nas minhas pastas físicas, né? Você tem um fichário com documentos dentro, por exemplo. Isso não é resposta. Isso não é resposta, você vai ser pontuado, vai ficar muito ruim para o seu departamento. Gente, ter ou não ter sistema informatizado, ele não quer dizer que você tem um controle eficiente, eficaz dos seus processos. Por muitos anos eu trabalhei com planilha e por todos esses anos eu não tive notificação. Por quê? Porque se você trabalha com planilha, é uma unidade mais simples, é uma unidade muitas vezes que não tem um sistema informatizado, o auditor não se importa. Ele não quer saber se você tem tudo impresso, se você tem tudo na nuvem, se você tem um tablet de gerenciamento ou se você tem planilha na mão mesmo, ali na caneta. Ele não vai olhar para isso. Ele quer saber aquela bomba de fusão, ele quer olhar o relatório de preventivo, ele quer olhar o relatório de calibração. E muitas instituições, muitas vezes, não colocam etiquetas no equipamento. Às vezes a etiqueta está dizendo que foi no mês de julho de 2020. Porém, outras instituições não adotam etiqueta. Ele não se importa, ele vai descer, ele vai querer ver tudo, tá bom? A gente vai falar isso também. E outra coisa importante, manutenção corretiva. Isso ele vai perguntar para você, fato. Como que você prioriza um atendimento de uma manutenção corretiva se você recebe 2 chamados ao mesmo tempo, por exemplo? Gente, tanto faz se você tem um sistema de ordem de serviço ou se você recebe formulário na mão. É indiferente. Ele vai perguntar como que você prioriza. Aí você vai dizer, é a resposta clássica. É o equipamento crítico, né? Aquele de suporte à vida, que em caso de falha pode ter sequelas graves, pode ocasionar uma sequela grave no paciente ou matar um paciente. Beleza, ele vai aceitar, só que ele vai perguntar, aonde está escrito isso? Seu funcionário da ponta sabe? O seu técnico, ele sabe disso? E talvez ele chame um técnico, ele chame o seu auxiliar administrativo, ele chame qualquer pessoa que estiver dentro da sala para perguntar. E aí a pessoa, eu não sei, eu atendo aquele que caiu primeiro.
Ou senão ele vai responder aquele que for da UTI ou do centro cirúrgico. O auditor, ele pega essas coisas e ele notifica, tá bom? Geralmente, gente, a gente tem que olhar para o auditor não como aquele carrasco que está vindo para ver o que você está fazendo. Na verdade, ele é teu aliado, sempre. O auditor é o seu aliado. É ele que muitas vezes vai te dar subsídio para você pedir um pacote Office no seu computador, um sistema melhorado, tá bom? Porque às vezes você não consegue fazer tudo na mão, perfeito? Muito bom. Então, manutenções preventivas, ele vai olhar cronograma, periodicidade. Gente, como que eu vou saber quanto tempo que eu tenho que fazer preventivo ou calibração no equipamento? Muito simples, existe uma regra simples. É a primeira vez que eu estou no hospital. Ok. Você vai olhar o manual do equipamento, o manual geralmente diz. Se o manual não disser, você dá uma olhadinha na legislação. Por exemplo, vasos de pressão autoclaves, né? Tem normativa. Balanças e signomanômetros, aí nós temos o Imetro, o IPEI que realiza, então já tem aí a sua periodicidade já definida, tá bom? E outra coisa importante, calibrações, qualificações e testes de segurança elétrica. Então você tem lá, por exemplo, um aparelho de anestesia no seu centro cirúrgico, ele tem preventivo, ele tem calibração. Então, ai que bom, eu tenho isso tudo para mostrar para o auditor, beleza. Só que ele pode perguntar, eu quero a rastreabilidade do equipamento de medição, ou seja, aquele equipamento que a empresa usou para fazer a calibração no seu instrumento, né? no seu aparelho de anestesia. Então, vamos lá, você tem um aparelho de anestesia. A empresa que você contratou, ela tem um equipamento de medição que fez essa calibração, esse teste de segurança elétrica, que te envia para você, envia no seu e-mail o laudo. Perfeito. Mas o auditor pode querer a rastreabilidade, tá? RDC. Então, quando você for pedir calibração, peça RDC, tá bom? E se você for mais crítico ainda, peça que a empresa tenha, de preferência, uma certificação 17025, que é a certificação que vai realmente dizer que os processos dessa empresa de calibração estão de acordo para realizar ensaios e calibrações em instrumentos de medição. Então, aquele tópico que eu falei para você de manutenções preventivas e calibrações, ele é o carro-chefe do seu setor. Se você tiver tudo bonito naquilo, perfeito. Gente, equipe treinada, pelo amor de Deus, que a tua equipe saiba em quanto tempo ele tem que realizar um primeiro atendimento e fechar a ordem de serviço, tá bom? Essa é a função do gestor. Vamos lá. Ciclo de vida útil dos equipamentos. Talvez já aconteceu comigo, tem auditoria que pergunta, tem auditoria que não pergunta. O auditor pode perguntar para você, o seu hospital tem planejamento tecnológico? Mostre para mim. O que seria um planejamento tecnológico? Por exemplo, vou falar na prática, você trabalha num hospital que já tem 10, 15, 20 anos já em funcionamento, tem equipamentos antigos, ele vai querer saber se existe pelo menos, mesmo que não aconteça, porque depende de verba, depende de várias questões aí que a gente sabe, né? Mas que o departamento de engenharia clínica sinalize para a diretoria que aquele tomógrafo, por exemplo, precisa trocar o tubo porque o equipamento já tem 10 anos, já tem 15, já tem que trocar o equipamento muitas vezes, de tanta manutenção corretiva e um gasto exorbitante que possui. Ele vai querer ver se você tem isso já descrito, tá bom? Então é importante controle dessas documentações e também controle de recebimento e instalação. Como eu tive a oportunidade de trabalhar 2 vezes em um hospital novo, recém-construído, pude trabalhar muito próximo da confecção de databooks. O que são databooks? São livros de dados de cada equipamento. Então, o equipamento possui, uma pasta possui tudo lá, digital ou físico, é indiferente, tá bom? Ele possui tudo. O que ele possui? Uma folha com todas as características técnicas desse equipamento, que seriam os dados do equipamento, o manual do equipamento está lá dentro. Então, quando você abre um documento disso para o auditor, gente, mesmo que seja manual, é fundamental porque você tem que mostrar para ele, tá bom? O histórico do equipamento.
talvez o auditor pergunte isso. Na maioria das auditorias perguntam, tá? Mostra para mim o histórico. O que é o histórico? Desde que o equipamento chegou até o momento em que você precisa desativar esse equipamento. Quantas manutenções tiveram, as ordens de serviços referentes àquele equipamento, eles não vão entrar a fundo, mas eles querem ver se você tem um controle, ou se as suas OS são ordens de serviços, se estão espalhadas pelo setor. Aí ele percebe, e aí vai notificar, necessita realizar melhor organização do seu departamento, tá? Desativação do equipamento. Gente, vocês têm descrito como que vocês vão desativar um equipamento? O equipamento já não tem mais solução para fazer manutenção, é aquele equipamento que já quebrou várias vezes, já tem 5, 6 anos de uso, 10, 15, 20, e não vale a pena. Como que você faz o gerenciamento desse custo? Se vale a pena ou não vale a pena fazer manutenção neste equipamento? Também é importante você ter descrito, tá? Como que você realiza essa desativação. Como nós temos aí 1 hora, né, de conversa, não dá para entrar a fundo. Então, cada tópico desse que eu estou falando, por exemplo, agora a gente vai falar de plano de contingência. Nós vamos teria que ter um curso para cada tópico desse, tá? Planos de contingência. Gente, isso o auditor vai perguntar. É indiferente aonde você atue, tá? O que seria o plano de contingência? Em casos de falha de equipamento, você não tem reserva, a UTI está lotada, o que você vai fazer? Você vai fazer um empréstimo? Você vai fazer locação? Você possui um contrato já fácil para chamar uma empresa e já vir? Você tem que ter isso descrito também, tá? E remanejamento interno, por exemplo, a UTI está lotada, não tem ventilador pulmonar, mas tem sobrando. Aonde tem sobrando? Eu consigo fazer remanejamento interno entre departamentos? O que eu tenho que fazer? É fundamental. Isso ele vai perguntar para você. Isso é fato, tá bom? Gases medicinais. Tem departamentos de engenharia clínica que cuidam de gases medicinais, a maioria dos departamentos cuidam, outros não. É engenharia de manutenção predial, tá bom? E tenho visto farmácias trabalhando com gases medicinais, em vez de ser engenharia clínica ou manutenção, tá? Então, assim, tá, você tem a sua rede de gases no hospital, oxigênio, nitrogênio, ar comprimido, óxido nitroso. Oi, Tiago. Desculpa te incomodar. Imagina. Realmente, algumas farmácias estão trabalhando, só uma curiosidade, algumas farmácias estão trabalhando com dizer da minha experiência. A gente atua, por exemplo, na gestão e no gerenciamento, mas em determinados momentos, quem assina, por exemplo, a bula ou o recebimento dos gases é um farmacêutico. Desculpa exatamente. Imagina, só para complementar. Pode complementar. Exatamente, e isso é importante. Então, é por isso que é importante seguir as normativas e estarem em contato direto com todas as outras áreas de interface, tá bom? E catástrofe também, né? Nas últimas auditorias que eu tive, não pediram para mostrar, mas perguntaram se a gente já tem alguma questão de catástrofe. Nós estamos aí vivendo um momento de pandemia, por exemplo, e se todo mundo pega Covid, o que faz? Né? Conheço pessoas aí que tiveram perdas nas suas equipes, né? Perdas difíceis por causa disso. Então, vocês tiveram uma palestra semana passada com a engenheira Ana Paula, que falou bastante sobre isso. Isso é importante ter também, tá bom? Gestão de riscos, né, que é a minha paixão. Então, vamos lá. A engenharia clínica notifica erros internos. Então, por exemplo, isso é clássico, derrubar o monitor multiparâmetro, espatifou no chão, ficou em R$15.000 a manutenção. Tá, você vai fazer toda a notificação e tudo mais, mas você notifica o departamento? Existe um departamento de qualidade na sua instituição? Ok, se tiver, beleza, eles vão ter uma cultura de notificação e vocês vão poder fazer. E se não tiver, como que você vai garantir, por exemplo, a integridade da imagem do seu departamento? Porque é o seguinte, você manda o equipamento para fazer manutenção, pode levar meses para voltar. Porque depende de verba, depende de peça, depende de aprovação, tá? E você tem um ativo a menos no seu hospital. Então, a engenharia clínica, cuidado, ela não é um departamento que tenha que ficar fazendo corretivas full time.
Nós temos que atuar na preventiva e ser um departamento de peso no hospital. Senão o pessoal vai achar, quebrou, manda para engenharia clínica. Não é assim que funciona. Antigamente era um pouco assim, hoje já não é mais. Não podemos deixar isso acontecer. Não importa se vocês têm um sistema informatizado ou não, é importante vocês terem uma matriz de risco, tá? Para a documentação. O que seria essa matriz de risco? É você poder, através de alguns critérios, dizer se aquele atendimento é prioritário ou não, se aquela manutenção corretiva ou preventiva é prioritária ou não, tá bom? Nós podemos utilizar diversas técnicas e ferramentas aí que tem no mercado. Podemos utilizar a matriz GUT, podemos utilizar a curva BC, podemos utilizar critérios de riscos do equipamento, risco 1 a 4, conforme a tecnovigilância da Anvisa já preconiza, tá bom? Tecnovigilância, tem alguns hospitais que são hospitais sentinelas, mas aí, conforme você for sendo contratado ou trabalhando no hospital, vai saber se tem ou não. Se não tiver, como que faz notificação ou não, também é importante, tá? E prioritário, como você recebe uma notificação de evento diverso ou uma ocorrência. Você lê aquilo e fica com raiva de quem escreveu? Porque é o seguinte, se a gente está tendo raiva de quem notificou a gente, olhar e falar, por que ele fez isso? Que absurdo, eu atendi ele ainda notificou. Então, você precisa voltar naquele primeiro slide lá do autoconhecimento, porque a gente está no hospital para resolver o problema, não para criar conflitos. Caiu. Não para criar conflitos e problemas maiores, né? E ficar com raiva do colega de trabalho, tá bom? Isso é muito comum, eu já vi muito. Por isso que eu bato nessa tecla, tá bom? Vamos lá. Comunicação. Gente, isso aqui é fundamental. Você fez uma reprogramação. Você fez o seu cronograma 2021. O microfone ficou longe, Thalita. Olha. O microfone ficou longe, ficou baixo. Põe o microfone ficou baixo? Próximo. Tá. Obrigada. Perfeito. De nada, agora ficou bom. Então, vamos lá. Cronogramas. Você fez uma manutenção preventiva, você fez o seu cronograma 2021, você fez uma reprogramação, não deu para fazer a preventiva naquele mês, porque a empresa não vai fazer visita por causa do Covid. Você tem que avisar o seu cliente. Como que ele vai saber? E você pode ser notificado com isso. E outra, você começa a criar laços com os teus clientes internos. Então, a enfermeira do centro cirúrgico e da UTI, ela tem que ser sua aliada, perfeito? Lembre-se disso. Eu repito muito, porque isso é o que vai dar a boa fama do seu setor. Saída e retorno de equipamentos. Como que funciona a sua instituição? Tem nota fiscal? Tem memorando? Como que funciona? Você precisa ter uma planilha, pelo menos uma planilha, para saber o que está fora. Porque senão é aquele equipamento que retorna do nada. E quando você vê a última notificação, a última OS que você tem dele faz 2 anos, e você nem sabia que ele estava fora. É uma falta de controle terrível e você pode ser pego com isso, tá? Com auditoria interna e auditoria externa. E retornar as notificações, né? Às vezes a pessoa não gosta do que recebe e não responde. Pelo amor de Deus, isso fica ruim para a imagem do engenheiro clínico, tá? Avaliações de desempenhos. Tem sido bem frequente os auditores solicitarem treinamentos, listas de presença, lista de satisfação dos clientes, tanto dos seus clientes, quando eu falo cliente, gente, é o enfermeiro, o médico que vai participar, e dos técnicos da engenharia clínica também. Então, você está numa instituição que tem um técnico que trabalha há 20 anos lá, e o último treinamento que ele teve foi há 5 anos, quando comprou um equipamento. Isso aí é responsabilidade do gestor, de criar treinamentos para essa pessoa, para fazer ele participar de algumas coisas, inclusive em horário de trabalho, de preferência, tá? Fornecedores. Você precisa ter os seus controles. Por exemplo, esse fornecedor está te atendendo ou não te atende? Tá? Isso é importantíssimo. Você tem isso notificado? Qual foi o último fornecedor que você notificou o departamento de suprimentos? Que ele não atende. Tá? Importante. Bem, o desempenho profissional periódico, gente, o responsável por treinar a equipe é do gestor da área, tá? Muito bom.
Indicadores, isso aqui a Ana vai pedir, pode escrever aí, eles vão perguntar. Indicadores de melhoria e desempenho. Eu não vou entrar a fundo em indicadores, porque isso dá um curso de indicadores, é muito grande. Né? O que vocês estão medindo? Né? Vocês estão, por exemplo, eu já vi indicadores assim, quantidade de OS atendidas no mês. Um mês tem 500, outro tem 400, outro tem 600. Para que serve isso? Para nada, para nada. Agora, é diferente. Quantidade de horas de serviços recebidas e atendidas dentro do prazo, por exemplo, classe de risco alto, aí sim. Você ter uma quantidade vazia, para que serve? Gases medicinais, por exemplo, quanto que você gastou, quanto que consumiu em metros cúbicos? Para quê? Você precisa ter um consumo ponderado. Então, isso é importante, isso é um assunto que vai horas falando sobre isso, tá bom? É importante você saber o que você está analisando, se você está tendo só um acúmulo de dados ou realmente uma análise. Gente, justificativa superficial. Então, foi cancelado 20 cirurgias porque queimou um equipamento. E aí, o que foi feito? Aí você justifica, queimou, foi enviado para o fornecedor aguardando compras. E aí, a engenharia clínica fez o quê? Como que ela substituiu o equipamento? Fez locação, fez empréstimo? Entra no plano de contingência. Isso vai ser pedido para vocês. Isso é fato, tá? Então, seus indicadores estão ótimos, você já tem um tempo de casa, um tempo de trabalho, o auditor vai perguntar, e agora, como que você vai melhorar os seus indicadores? O que você vai mensurar mais a fundo, vai destrinchar mais? Porque faz 5 anos que aquele indicador está lindo, está ótimo, está atingindo a meta. Você não tem como redefinir a meta, por exemplo? Tem como redefinir a meta, talvez isso. Aqui é um exemplo, por exemplo, para vocês, de um mamógrafo, um exemplo hipotético, onde tem de janeiro até dezembro, tem uma média do ano passado de disponibilidade, uma taxa em porcentagem, do tempo em uso, e tem uma meta. Qualquer pessoa que olhar para esse gráfico, ele vai entender que todos os meses passou da meta, né? Poderia estar abaixo aí da linha vermelha. Aqui, por exemplo, você não quer mostrar os custos que você está tendo em financeiro, X reais você não quer mostrar. Então, tá, você pode fazer uma porcentagem acumulada. Em janeiro, você tem um custo geral do seu setor, isso o engenheiro tem que saber quanto ele pode gastar por mês ou por ano. E aí ele faz a conta de quanto ele gastou naquele mês e um processo acumulado. Então, por exemplo, aqui estou olhando em julho, né, nessa coluna maior, então até o mês de junho de todo o orçamento do ano, esse é um exemplo hipotético, eu gastei já 60% do que eu poderia, tá? O que a sua equipe precisa saber antes da auditoria, tá, pessoal? Vamos lá. Não espere para a última hora você falar para a tua equipe a missão e visão e valores do hospital. Ou seja, o auditor pode perguntar, né? Qual que é a missão do hospital? Onde que ele encontra? Ele não sabe de cor, ele não tem que decorar, mas ele tem que saber que está em algum lugar, mesmo que seja no mural da engenharia clínica. Tem que estar lá, tá, gente? Pelo amor de Deus. Isso pergunta. Na minha última auditoria perguntaram, tá? Para uma pessoa de um outro setor. Qual que é a importância da engenharia clínica na sua empresa? A pessoa, o técnico não sabe. Para que serve a engenharia clínica? Qual que é a importância? Repassar fluxos importantes, gente. A equipe precisa saber quando e o que priorizar. Qual que é o tempo que ela tem de atendimento, de primeiro e último atendimento. E um programinha 5S. Imagina se o auditor chega no seu setor, a lixeira está cheia de papel, a mesa está um horror, tudo riscado, tudo jogado, aquela mesa com centenas de papéis em cima da mesa do engenheiro. Gente, na cara ele vai entender que o setor é desorganizado. Nem precisa abrir a boca para falar nada. Dicas importantes, tá? Para a gente poder finalizar. Habilitações e capacitações. O seu departamento possui um engenheiro habilitado, com a RT aberta, né? Responsável técnico pela sua instituição, pelo departamento de engenharia clínica. Os técnicos são capacitados mesmo ou não? Né? Eles possuem os cursos necessários, técnico em eletrônica, elétrica, mecânica, enfim, para onde eles são, na área onde eles atuam.
Cursos complementares, há necessidade de NR10, um curso de metrologia, se você tem alguém que trabalhe com metrologia. Cursos específicos de manutenções, a sua equipe interna faz manutenção em monitor multiparâmetro, ninguém sabe o que é o que dentro do monitor. A pessoa, pelo menos, tem que ter um curso básico, que seja, ok? Ou um treinamento com o fabricante. E programa de educação continuada, o auditor vai perguntar, quero ver as listas de presença dos treinamentos que você tem dado, tá? Bem, se você tem fluxos de requisições, pedidos de compra, tá? Isso é importante. Se você tem ferramentas, é aquilo, é ONA nível 1, né? Acreditação, que é segurança e infraestrutura. Você tem toda a infraestrutura necessária para a tua equipe? EPIs, alinhamento com o SESMIT, segurança do trabalho é importante também, tá? Eu estou passando um pouco rápido, gente, por causa do tempo, tá bom? Autoimagem, cordialidade e seriedade. Gente, o auditor chega no seu departamento, a pessoa que vai receber e que vai falar que é o gestor do setor está mal vestido, está com o cabelo desalinhado, fala um linguajar não adequado para a sua posição, faz brincadeiras desnecessárias durante a auditoria. Gente, fica muito ruim para a imagem. E a gente vê muito, é muito comum isso. A pessoa ela fica nervosa, que o auditor está lá, e aí começa, né? E, gente, quem tem problema também com timidez excessiva, treine, faz o exercício de frente ao espelho, tá bom? De falar sem gaguejar, sem ficar muito vermelho, porque o auditor ele vai entender ou vai perceber de uma forma que naquele processo que ele está perguntando, você não tem domínio. E às vezes você tem domínio, sim, mas é a forma de falar. Por isso do autoconhecimento, tá? Tenha tudo em mãos. Então o auditor pergunta alguma coisa, a pessoa demora meia hora para achar um documento. E abre computador, e abre pasta, abre planilha, fecha planilha, pega a pasta, troca de pasta. Gente, você vai receber no mínimo uma notificação ali que ele entrega no final da auditoria, tá bom? Pessoal, muito obrigada pela atenção de todos, né? Quem quiser mandar um e-mail para mim, eu envio para vocês a apresentação, tá? Tem temas aí que precisam ser destrinchados, tipo indicadores, por exemplo, a questão de habilitações é importante, vasos de pressão, são outros temas que merecem uma live só para isso. Então, eu falei para vocês hoje de um modo geral e tudo que é perguntado numa auditoria. Muito obrigada. Obrigada, Thalita. Nossa, foi esclarecedor, muito esclarecedor. Tiago, tem alguma pergunta que você queria fazer para completar? Daqui a pouco a gente já abre para os nossos convidados. Não. Perfeito, Thalita. Bom, olha, eu vou fazer uma pergunta, mas é que assim, pelo que eu vi, você deu uma palestra aqui, né? Falou durante 1 hora aí, então os tempos estão um pouco reduzidos, mas, perfeito, tá todo mundo elogiando aqui no chat aqui, muito obrigado, viu? E parabéns pela palestra. O que, na verdade, eu gostaria de perguntar para você, mas, na verdade, até conversar sobre o assunto, que é um processo, por exemplo, que acontece com geralmente nas aquisições, nas palestras, não, perdão, contínua. Volta. Você ficou sem áudio. Você está sem microfone. Fala aí, Tiago. Caiu seu microfone. Tá sem microfone. Vamos ver se o Tiago consegue voltar. Enquanto isso, eu vou fazendo uma pergunta para a gente aproveitar o tempo. Thalita, essa parte de acreditação é muito importante. Você tocou no assunto durante a sua palestra. Muito obrigada, já agradecendo novamente. Mas eu queria que você deixasse um pouquinho mais claro, se você puder, óbvio, né? Quais os benefícios da acreditação para a instituição? Por que elas correm tanto atrás dessa acreditação, dessa ONA, acreditação canadense, enfim?
Por que elas correm tanto atrás disso? Deixa mais claro para ver a importância dessa acreditação na área hospitalar. Primeiramente, vai depender da instituição que está recebendo. Primeiramente, imagem no mercado, né? Então, as empresas, elas querem novos clientes, elas querem novas unidades para estar gerenciando. Então, acaba se tornando um portfólio daquela empresa, daquele hospital, daquela instituição, que ele possui certificação para essa unidade, certificação para outra unidade, que ela trabalha realmente com a qualidade, de acordo com as normas vigentes. Também é importante para os pacientes, geralmente hospitais privados entregam para estes clientes, para os pacientes, uma imagem muito mais consolidada de segurança nos processos. Então, se você está sendo internado ou vai fazer um procedimento cirúrgico em um hospital que está cheio de placa de acreditação, que realmente a pessoa passou, a instituição passou por processo de auditoria, ela vai se sentir mais segura e, lógico, né? Mais clientes, mais dinheiro entrando e todo mundo mais contente. É bem isso mesmo. E para o profissional, é excelente para o currículo dele também, para os profissionais envolvidos. Oi, Thiago. Aí, agora estão me escutando. Agora sim. Então, Thalita, obrigada pelo esclarecimento. Vou passar a palavra agora para o Thiago. Com relação, por exemplo, ao processo de melhoria contínua na engenharia clínica, como que a gente pode, na verdade, lidar com isso? O engenheiro clínico pode trabalhar com esse processo de melhoria contínua num processo de acreditação? Bem, primeiramente, eu falei isso algumas vezes e eu vou repetir aqui novamente. Vocês trabalham com pessoas. O gestor precisa entender a necessidade dos seus funcionários. Por quê? Se você tem um departamento que tem eu não falo com fulano, não falo com ciclano, aquela coisa toda, você vai ter um problema direto com o resultado do seu processo. Então, a função de todo líder, de todo gerente, de todo supervisor, coordenador que gerencia uma engenharia clínica é colocar a equipe at the same page, ou seja, no mesmo patamar. Motivar essa equipe, que cada pessoa que faz parte é importante no processo, porque senão a ponta percebe. Por exemplo, se o seu departamento recebe muita notificação de comportamento do seu funcionário, você começa a ter um problema de imagem dentro da instituição. Automaticamente, a pessoa muitas vezes está com um problema em casa, ela traz isso para o hospital, acaba tendo problema, por exemplo, uma manutenção corretiva mal feita, o paciente pode sofrer com isso. E o departamento vai ser notificado. Não adianta. A gente tem que trabalhar com a questão de preventiva. A gente precisa trabalhar com as pessoas em primeiro lugar. Porque se você tem um departamento altamente bagunçado, grupos dentro da sua engenharia clínica, tem 15 funcionários, mas tem 3 grupos separados, você tem um péssimo gerenciamento na ponta. E quem for um auditor que entenda mesmo de engenharia clínica, ele vai perceber. Entendi. Esse é um dos pontos para ver, na verdade, com relação a essa melhoria contínua. Isso reflete totalmente nos indicadores. Isso é fato, eu concordo plenamente. Uma outra coisa, rapidinho, só para terminar minha parte aqui, minha participação, é referente a, por exemplo, você citou, por exemplo, a utilização de tags em equipamentos. Obviamente também é padronizado, eu vejo que não é obrigatório, mas é padronizado selinhos de manutenção preventiva para indicação no próprio material. Isso é bom para a gestão e a corresponsabilidade dos usuários de utilizar aquele equipamento e ver antes da utilização com algum POP, algum tipo de processo ou instrução de trabalho, indicando que antes de verificar o equipamento, verificarei se a preventiva está em dia. Então, isso mostra a corresponsabilidade dos setores. Porém, a utilização de tags, eu, por exemplo, às vezes não utilizo. Por quê? Porque fica muito
poluído o equipamento fica poluído de imagens. Então, às vezes, eu gostaria de saber da sua experiência se você concorda ou se já fez algum tipo de gestão desses equipamentos sem a tag, seguindo, por exemplo, outros números, como o patrimônio do hospital, algum tipo de outro número já existente no equipamento, ou até o número de série, alguma coisa assim. Perfeito. Fiz gestão sem tags por uma década. E eu vou te falar uma coisa, atrapalha, porque muitas vezes o profissional de engenharia clínica ou um profissional de um outro setor, ele chega na frente desse ventilador aí, que está atrás de você, por exemplo, ele não sabe se o equipamento é do setor dele. Eu preciso ter uma manutenção preventiva. Você já olha no equipamento, você já sabe que é aquele equipamento que vai ter a manutenção. Então, porque geralmente, pessoal, número de série e número de patrimônio fica atrás do equipamento, isso quando não fica embaixo. Então, atrapalha bastante. Lógico que a tag, ela não tem que ser uma coisa gigante, ela não tem que ser fosforescente, ela tem que ser uma coisa discreta. Porém, colocada no canto superior do equipamento ou na lateral próximo da tela, fica excelente. Qualquer profissional já sabe. Tem instituições, por exemplo, que tem controle que se o equipamento é da UTI, tem que estar na UTI. O que ele está fazendo no pronto-socorro? Aí você já olha lá, puxa vida, esse daqui é da UTI, eu tenho que devolver. Então, acaba criando um novo movimento para que cada setor cuide do seu equipamento. Então, como eu já trabalhei das duas formas, hoje eu posso dizer que facilita muito a visualização do equipamento para todos os funcionários. Legal. Para engenharia clínica, às vezes você usa o sistema no próprio bolso, no celular, é fácil descobrir de onde é aquele equipamento. Mas para o usuário, que é o que eu acabei de falar, que ele é um corresponsável, às vezes uma tag, por exemplo, vamos supor, esse ventilador aqui, ó, um ventilador da Dixon, se você colocar, por exemplo, uma tag UTI-01, todo mundo já vai saber que aquele equipamento é da UTI e vai de acordo com a RDC 02 com relação à rastreabilidade de todo o equipamento. Bom, era só essa a minha pergunta. A gente já está meio adiantado aqui, então tinha mais um monte de pergunta para fazer, mas era só isso mesmo. Depois a gente conversa pessoalmente sobre filosofia. Perfeito, Thiago. Se alguém quiser mandar um e-mail, eu mando a apresentação. É Thalita Greco, Thalita comum, T-A-L-T-A, Thalita Greco, com 2 Cs, @yahoo.com.br. Eu agradeço a atenção de todos e muito obrigada pelo convite, Thiago e Patrícia. Muito obrigada, Thalita, pela essa palestra, foi muito esclarecedora. Eu vou pegar até o seu gancho com relação a você conhecer o setor, tudo, ter essa interação e falar um pouquinho da palestra da próxima semana. Sexta-feira que vem, nós vamos estar com o Guilherme Xavier, que é o CEO da EquipaCare. Ele falou muito bem de você, Thalita. Conversei com ele. Eu trabalhei com ele, excelente empresa. Ele falou assim, e ele vai dar o prazer, então, da presença dele aqui, falando sobre empreendedorismo e protagonismo na engenharia. Claro, engenharia biomédica. Ele vai contar um pouquinho, passar um pouco da experiência dele e dar dicas para a gente a respeito disso. Semana que vem, na próxima sexta-feira, dia 11/9. Thalita, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, tá? E semana que vem você está convidada a assistir também. É o mesmo link, toda semana, toda sexta-feira, é sempre o mesmo link. Só entrar, se cadastrar e ter acesso à palestra da semana. Thalita, muito obrigada. Tiago, agradeço a sua presença. Muito obrigada.